Olá, boa noite para vocês que estão aqui acompanhando o nosso início do LCA Responde ao vivo. O que eu vou convidar você para que está entrando aqui agora? Chame todos os seus amiguinhos. Então, o meu convite agora, vou convidar todas as pessoas e você pode fazer o mesmo para estar aqui na live. Tem um conhecido que fala assim para nós: desce o dedo convidando as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo agora, nesse primeiro minuto da nossa live, falando do LCA Responde. Então, a hora que você for convidar um amigo, você vai escrever algo do tipo: é oportunidade para você tirar as suas dúvidas sobre a sua carreira profissional. Pronto. A pessoa já vai ter curiosidade o suficiente para entrar aqui com a gente. Já convidei. Olha lá o Juvenal dizendo boa noite. A Thaís também está aqui, boa noite. Mariana também está aqui, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Convidem os amigos para estar aqui com a gente, que hoje nós vamos falar do LCA Responde ao vivo. Antes de falar das dúvidas que nós temos e como que nós vamos responder, deixa eu contar brevemente o histórico de como é que nós chegamos até aqui. E se eu abaixar o meu olhar, é porque eu tô com uma cola aqui embaixo, para falar de mais de 30 convidados. Então, não sou atriz, não decorei texto, eu tô com uma cola aqui comigo para falar de todos os convidados. Se tem uma coisa que a pandemia ensinou para todos nós, para todo o time da LCA, foi: atua no preventivo. Uma coisa muito séria. A pandemia ensinou para nós: atue no preventivo. Por que nós estamos dizendo isso? No início do ano passado, 2020, nós estávamos todos organizados 90% para atividade presencial. Então, tudo que nós fazíamos era 90% no presencial, muito pouco aqui na internet. A pandemia chegou e do dia para a noite a gente precisou, nós nos organizamos como a maioria dos brasileiros, migrando todo o nosso trabalho para cá. Primeira coisa que nós lançamos foi um programa que se chama Maratone Suas Competências Profissionais. Nós debatemos mais de 18 filmes, todos relacionados com o mercado de trabalho. Até o Titanic, que é filme romântico, nós traçamos um paralelo com o mercado de trabalho. E valeu muito a pena essa discussão. Se você está aqui chegando pela primeira vez na LCA, não conhece ainda o Maratone, você pode acessar o site da LCA, lcaconsultoria e treinamento.com.br. Tem uma aba que chama Para Você. Aí vai abrir um menu e nesse menu você vai poder clicar em Maratone. Você vai assistir todos os debates e tem um e-book que você pode baixar rapidamente e com o e-book fica mais fácil você acompanhar esse debate. Para que serve? Duas opções. Se você nesse momento quer dar uma reviravolta na tua carreira, ou porque você quer uma promoção, ou porque você está encarando uma transição, buscando uma recolocação, todos os filmes trazem debate sobre posicionamento no mercado. Então, vale muito a pena. Se você não tem a capacidade de ser autodidata, aí você liga pra gente. Nós oferecemos outras alternativas de segurar na sua mão e te levar até o teu objetivo profissional. Se você é autodidata, vale muito a pena o filme. Do filme, nós migramos para o LCA Entrevista. Né? Então, nós entendemos que todos os nossos programas, ele tem um tempo de maturação. Nada é eterno nessa vida. O Maratone Suas Competências teve a sua maturação, alcançou... O que é maturação? Alcançou o seu objetivo, cumpriu o seu papel e aí entrou o LCA Entrevista, onde nós falamos, ó, a gente já mostrou filme. Agora nós queremos mostrar que é tão possível tudo aquilo que a gente debateu no filme, que nós vamos trazer pessoas reais colocando a história de vida. Aí entrou o LCA Entrevista, que também cumpriu o seu papel. Foram mais de 30 pessoas entrevistadas toda segunda-feira, semanal, um programa mostrando para você personagens reais que mostram superação, de alguma forma, superação. Qual era o nosso objetivo e que foi alcançado?
inspirar vocês que estão aqui nos ouvindo. Então, Lília, olha, minha vida tá uma bosta, eu não sei por onde começar. A gente vai lá, dá o link das entrevistas no YouTube e fala, olha, essa pessoa fez assim, 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 vai e faz, dá certo, pode ir que dá certo. E aí, o que nós notamos? Por isso que eu falei no começo da nossa conversa aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Coloquem seus comentários aqui. Estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Posso seguir nessa tocada aqui com vocês? Enquanto vocês estão aqui respondendo, vou mais lenta um pouco. Cada entrevista que nós realizamos trazia inspiração, com certeza, e também algumas dúvidas do tipo, eu fiz até aqui, daqui para frente, o que eu faço? Entendemos que havia necessidade de um plano de ação acompanhando. Então a inspiração tinha. Qual é o próximo passo? Anotar toda a inspiração e planejar ações. E é isso que o LCA Responde começou a fazer quinzenalmente. Mas são tantas as perguntas que a gente fala, ops! Fechamos a inspiração, porque entendemos que inspiração já tem de monte. E agora a gente vai para ação. É para isso o LCA Responde. Para que vocês tragam dúvidas, questionamentos e a gente vai clareando, tá? Questões importantes. Cuidado aqui, tem esse curso, esse plano, você deve abraçar o seu network, desenvolver mais cá, mais lá, e assim a gente vai alinhando. Essa cola aqui é para eu repassar aqui sobre os nossos convidados, como forma de agradecimento. Cada pessoa que esteve aqui com a gente conversando foi de forma gratuita, genuína, aceitando inspirar você que está aqui nos assistindo. Então, como forma de gratidão por cada um que passou aqui, a gente vai num breve resumo de cada um. A nossa primeira entrevistada chama-se Thaís, uma querida que conta da sua trajetória como secretária executiva numa multinacional aqui na região metropolitana de Campinas. Tudo que eu tô falando está no YouTube, você assiste na íntegra no YouTube. Tem uma playlist que chama LCA Entrevista. E a dica de ouro que a Thaís deixa é de autoconhecimento. O poder do autoconhecimento, o quanto que no momento em que ela falou, aqui eu preciso ter mais atenção comigo, o quanto que isso transformou a vida dela. Então vai anotando, autoconhecimento é importante. Tão importante que quinta-feira dessa semana, dia 6, às 8 da noite, o 52º programa interativo vai falar de autoconhecimento. E aí a gente fala, né, quantas trombadas a gente já não deu por falta de um autoconhecimento mais profundo. Eu mesmo vou contar para vocês na quinta-feira as trombadas minhas por um autoconhecimento muito raso, onde eu falo, ai, aqui tá doendo, não vou mexer não. Mais ou menos assim. Quando você fala, não, isso aqui não, tá doendo muito, não vou. Quantas oportunidades a gente pede por medo? A nossa segunda convidada traz como destaque, ela chama-se Valquíria Baltieri. Ela já alcançou 30 anos de idade, nunca foi demitida. Qual é o segredo dessa mulher para viver no Brasil e nunca ser demitida? Você assiste na íntegra e ela destaca o poder do networking e capacitação constante. O quão importante é se reciclar, estar constantemente estudando, abraçado com o network. Anotou? Para nós aqui na LCA, o network faz todo sentido. Quantas vezes a gente está fazendo um trabalho e fala, olha, eu recebi aqui uma indicação sua, assim, assim, assim. O boca a boca é fantástico. Para qualquer situação, seja você buscando recolocação no mercado, seja você empreendendo. Nosso terceiro convidado fala de algo que quase sempre a gente associa de uma maneira um pouco equivocada. César Ribeiro, um profissional da área de marketing, fala da criatividade, o poder da criatividade. Quantos de nós dizemos assim, ai, criatividade é só para o artista? Será que é só para o artista mesmo? O quanto que nós nos recriamos em cima da nossa criatividade durante essa pandemia. Olha, entrou mais gente aqui. Seja muito bem-vinda, Clévia.
Coloque aqui para nós quais são suas dúvidas para o mercado de trabalho. Depois a nossa quarta convidada foi a Adele, quem nos ajuda aqui na LCA gerenciando as mídias sociais. Então, se vocês quiserem orientação, dica de como é gerenciar as redes sociais, procure pela Adélia. Aqui no Instagram, você pode digitar Meu Novo Negócio, que você vai encontrar. E a dica que a Adélia dá é estude, invista em você. E lá ela fala uma coisa muito bacana de empreendedorismo, que é assim, a gente procura máquinas, sistemas, nós procuramos aplicativos. E quando é que a gente procura por conhecimento para nós? A gente pode sofrer várias quedas nessa vida, e eu já sofri várias, mas o estudo nunca, ninguém tirou de mim. E eu tenho certeza que não tira de você. Você que está aí estudando nesse momento, você pode ter certeza que ninguém rouba conhecimento da gente. Aí nós vamos para a quinta convidada, Ellen. O desafio de equilibrar trabalho, doutorado e a família. Então ela conta como é que ela vai equilibrando família, doutorado, trabalho, muitas responsabilidades. E a dica de ouro que ela deixa é: apegue-se aos seus valores, seja humilde. Você quer conhecer uma pessoa? Agora sou eu que estou falando, pegando gancho na dica da Ellen. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. E aí a gente conhece a essência da pessoa. Fala aqui, quem nunca disse assim, nossa, aquela pessoa mudou depois que ela teve um certo poder. Duas coisas. Uma que sim, todos nós mudamos. Todos nós mudamos. Então não é a pessoa que teve poder que mudou. Nós também mudamos. Então preste atenção como é que você estabelece a relação. E outra, como é que nós lidamos com o poder? E a Ellen fala, alcançando o doutorado dela, muito, de uma riqueza enorme. Ela fala, mesmo assim, haverá momentos em que eu vou dizer, não sei. Eu vou buscar ajuda. E tá tudo bem você demonstrar a sua humildade e falar, não sei. Isso é muito bacana. O nosso sexto convidado, Bruno Varandas. É um jovem da área de marketing, que tem paixão pelo que trabalha, em suas palavras, muito abelhudo. E ele conta que, sendo muito abelhudo, ele descobre um nicho que para ele é uma paixão e se realiza profissionalmente também. Atender a terceira idade. Então ele conta tem uma página no Instagram que ele repassa, compartilha poemas de pessoas mais idosas que escreveram, e ele fala como é que ele cuida disso tudo. É muito bacana a riqueza de detalhes do trabalho do Bruno com a terceira idade. E aí o Bruno fala como dica: seja abelhudo para se destacar. O seja abelhudo que o Bruno fala é de ir lá e falar, como que isso funciona? Eu quero saber mais disso daqui. Pode me explicar de novo isso daqui? Isso na palavra do Bruno é ser abelhudo. E é legal que conforme as entrevistas foram ocorrendo a cada semana, as pessoas foram se inspirando e a gente foi recebendo feedback aqui. Lilian, eu acho que eu perdi meu emprego porque eu não fui abelhudo. Eu tinha vergonha de perguntar como é que isso funcionava. Eu tinha vergonha de perguntar como é que eu posso fazer mais isso. Lilian, eu acho que eu perdi meu emprego porque eu não voltei a estudar no tempo certo. Primeiro que assim, não tem tempo certo para isso. Nunca é tarde para você começar a estudar. Então, se você nesse momento tá assim, ai, não sei se devo. Vai. Ai, já passei dos 40. Vai de qualquer jeito, mas vai estudar. Ai, Lília, mas eu não tenho dinheiro. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, você tem internet. De alguma forma, no celular, no notebook, na sua casa, de alguma forma você tem internet. Se você tem internet, você pode acessar muitos cursos gratuitos. Marca um café virtual com nós aqui na LCA que a gente te dá um monte de dica de conteúdo gratuito que você pode acessar e transformar a sua carreira. Combinado? Aí, seguindo, a gente vai conversar com o André Luiz.
Ele vai contar como é que ele fez a transição de carreira dele, atuando na área de TI, numa indústria multinacional na região metropolitana de Campinas, para professor universitário. Como é que ele fez essa transição e o porquê dessa transição. É muito legal a gente entender os nossos valores, o que nos motiva, o que nos impulsiona. E André conta isso e deixa como a sua dica de ouro. Tenha clareza no seu objetivo. Quando você tem clareza exatamente o que você quer, como você quer, por que você quer, o planejamento sai facilmente. E é a segunda dica do André. Planeje. Ele conta na entrevista quanto tempo levou para essa transição. Então, para você que está aqui falando, eu tô cansada desse meu emprego, tá tudo bem. Então, agora vamos planejar como é que você vai fazer essa transição. E você sabe que a LCA tá aqui para te ajudar. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estou falando muito rápido? Alguma coisa que vocês queiram colocar aqui nos comentários para a gente ter uma interação aqui? Vou seguindo. A gente teve a participação da Vanessa, que conta da sua transição de carreira CLT para empreender. Psicóloga que atuava na área de RH, estava indo tudo muito bem, ela fala, tem alguma coisa que pode ser diferente, tem alguma coisa que pode ser melhor. E aí ela foi entender, estudar um pouco mais e hoje ela tem o seu próprio negócio. E ela conta como é que ela se recriou no meio da pandemia com o seu negócio voltado para festas. E a dica que ela deixa é: quebre seus paradigmas e aproxime-se de outros empreendedores. Isso para nós aqui na LCA faz todo sentido. Se eu estou empreendendo e eu quero saber, e eu estou com alguma dificuldade, o que eu faço? Eu vou me aproximar de outros profissionais que estão empreendendo e eu vou perguntar o que você está fazendo, como você está fazendo, para modelar, eu quero dizer copiar, pegar as melhores práticas. E Vanessa conta como fazer isso e estudando constantemente. Aí a gente vai conversar com o Adriano, foi o nosso 9º convidado. Adriano coloca para nós que estudou engenharia, começou como estagiário numa multinacional aqui na região metropolitana de Campinas. Seu único emprego até os dias atuais, hoje com 41 anos de idade. Então é muito legal ele contar dessa trajetória, como é que ele foi apostando na sua carreira. E aí ele conta que fez uma transição na República Tcheca, depois ele foi para a Rússia, hoje ele voltou para o Brasil e hoje está em Chicago. E aí ele fala como é que ele vai fazendo a sua carreira. Então aí para você que está dizendo, eu quero uma empresa que me valorize. Assista esse bate-papo com o Adriano que você vai ver, vai se inspirar numa possibilidade aí e falar, como é que eu posso fazer isso? E ele deixa como dica de ouro, papel e caneta na mão e anote. A dica é determinação. Se o seu foco é fazer carreira numa única empresa, determinação. Estude e faça mais do que lhe peçam. Ele conta que foi assim que ele alcançou a posição que ele tem hoje. Aí nós vamos para a nossa 10ª entrevista. Que fofo que é Rodrigo Ruano, doutor, médico, ginecologista, que hoje está trabalhando nos Estados Unidos como diretor da medicina fetal e realiza cirurgia fetal. É fantástico ouvir o bate-papo com o Dr. Rodrigo, onde ele conta da sua paixão pelo ser humano, o quanto que ele é apaixonado pela medicina, o quanto que ele estuda. E daí a gente fala assim, nossa, por que será que não tá dando certo? A dica de ouro dele é: tenha amor no que você faz. E aí a gente reflete, talvez eu não esteja indo tão bem no meu trabalho porque eu não tô fazendo aquilo que eu gosto. Já parou para refletir nisso? Será que você tá na área certa, na área que você realmente se realiza? Isso é muito importante a gente trazer essa reflexão. Quando nós estamos assessorando aqui na LCA,
Então a gente usa de testes psicológicos, ferramentas da programação neurolinguística para aí ter a certeza de qual é o caminho que você está trilhando. Já aconteceu. A gente assessorar a pessoa e logo nas primeiras sessões de atendimento a gente fala, ó, sabe por que você tá triste? Ou seja, não realizado, xingando que seu trabalho é ruim? Porque você não tá na área certa, que você gosta de fazer outra coisa. Ah, mas o meu pai e minha mãe quer que eu estude isso. Você, o que você quer estudar? Pense nisso. Beleza? Nós tivemos o mês de outubro, o ano passado. A gente colocou as crianças na semana do dia 12 de outubro. E aí nós tivemos em ordem alfabética os nossos convidados. Alice, Ana Rosa, Arthur, Domênico, Joana, Joaquim, Lucas, Serena e Tainá. Onde cada uma dessas crianças colocaram para nós qual é a visão delas de mundo, o que elas acreditam, o que é bacana para o futuro. É muito fofo esse programa, vale a pena você ir lá e assistir. Depois disso, a gente conversou com a Maybi. Maybi conta como é que ela amarra todas as profissões dela. Atriz, professora, psicopedagoga. Então ela vai contando como é que ela vai amarrando tudo isso, né? E como ela consegue fazer a diferença na vida das pessoas como empreendedora que é nesse momento. E ela deixa como dica: estude, fique antenado e persista nos seus sonhos. Todas essas pessoas, esses convidados que nós estamos aqui colocando, os vídeos estão à disposição no YouTube. No final de cada vídeo tem o Instagram dos nossos convidados para que você possa acessar, para que você possa conhecer mais da história de cada um. Então eu tô aqui pincelando, esse fez transição de carreira, esse está empreendendo e talvez nesse instante você está aí. Lilian tá falando, mas como é que eu anoto tudo isso? Fique tranquilo. O nosso time aqui na LCA vai já deve estar disponibilizando para vocês o Instagram de cada convidado nosso para colocar aí para que possamos colocar interação entre você e os nossos convidados e nós aqui na LCA como gratidão da participação de cada um. A Meirelle tá aqui mandando palmas, querido, um beijo para você. Fique aqui com a gente, que nós temos mais coisas para compartilhar. Tô vendo que a Alessandra também entrou aqui. Alessandra, bem-vinda, amiga! A Alessandra também participou do LCA Entrevista. E a gente já chega na história dela. Depois da Maybi, nós tivemos a dona Eli, que é pedagoga, professora, empreendedora no Colégio Montemor, na cidade de Montemor. E aí ela conta da sua opção pelo magistério, como é que isso foi na vida dela, o que a princípio, ela fala assim, não foi uma escolha minha tão consciente. E no meio do caminho ela foi abraçando o magistério, entendendo o quanto que o magistério pode transformar a vida de muitas pessoas, o quanto que dar aula transforma a vida de muita gente. E aí ela fala da riqueza que é o Colégio Montemor. Se você quer se inspirar na história empreendedora, vocês podem procurar o Colégio Montemor, que tem muita coisa para contar. E aí a dona Eli também fala como a sua dica de ouro que inspirou a gente. Quantas vezes a gente define sucesso pelo que o outro tem e não pela nossa realidade? E ela fecha o nosso bate-papo dizendo: defina sucesso pela sua realidade, por aquilo que faz sentido para você. E ela fala que para ela sucesso é aquilo que ela ganha, ela volta na escola, ela continua investindo na escola. Olha que bacana. Cada um de nós tem uma definição sobre sucesso. Não tem certo, não tem errado. Tem o que faz sentido para cada um de nós, para mim, para você que está aí.
Quando a gente está conversando com as pessoas aqui, alguns falam assim, Lili, eu quero ser rico. Tá tudo bem. Se esse é o seu objetivo, a gente vai te assessorar. Lilian, o que eu quero é um emprego que eu possa atuar home office 100%. Esse foi meu maior desejo. A pandemia só me realizou. Tá tudo bem. Nós vamos te ajudar no teu objetivo. Esse é o nosso papel aqui na LCA. Levar você para o objetivo que você traçou. Depois disso, gente, tem uma história de Rafinha, que nós demos muita risada. Ele estudou psicologia, no meio do curso de psicologia, se descobriu como cantor. Se descobriu não, ele já sabia que gostava, mas ele só deu mais atenção ainda para os sinais, o quanto que ele se realizava como cantor. Concluiu o curso de psicologia e seguiu carreira como cantor e compositor que é. E aí Rafinha conta como é que na pandemia, onde ele fazia tantos shows, no meio da pandemia ele falou, e agora? Não posso mais fazer show, pra onde que eu vou? E ele consegue dar a volta por cima. Quer saber como? Detalhes? Você vai assistir esse programa. Como dica de ouro, Rafinha fala uma coisa muito genial. Anota, porque pra mim me tocou. Acho que vai tocar você também. Se você tem um sonho, comunique o universo que você tem esse sonho. Para acreditar que é possível, você deve verbalizar o que você quer, como você quer, por que você quer. Se você quer que algo não aconteça, basta ter dúvida. Então acredite nos seus sonhos e manda para o universo que você quer alcançar. Tire do seu vocabulário. Mas e se? E se? Pare de plantar dúvidas e plante certeza. Manda para o universo aquilo que você quer. É muito legal o bate-papo com o Rafinha. E aí, já que a gente estava na onda dos psicólogos, a gente conversou com o Rodolfo, que é psicólogo também, e ele conta que nunca foi na vida dele uma certeza, quero estudar psicologia. Não. E quantos de nós, em qualquer profissão que seja, a gente fala assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei muito bem, não tenho clareza. E tá tudo bem. Aí Rodolfo vai nos contar que ele foi descobrindo aos poucos como é que é descobrir que o que ele queria era ser psicólogo. Hoje, ele é doutor na área da psicologia, muito bacana o trabalho dele. Como dicas de ouro, ele fala: busque informações para sua tomada de decisão. Pode não ser a melhor decisão, mas vai ser a mais confortável para você em cima do que você pesquisou. Quantas vezes a gente toma decisão por impulso? Quantas vezes a gente toma decisão porque alguém falou, isso aqui deve ser bom, aí você foi lá e entrou na mesma onda. Acho que vale a pena a gente pesquisar, né? Para daí não ter história triste para contar de arrependimento, e sim só de alegria. Falando em decisões sábias, a gente conversou na 16ª entrevista com Rampazzo. E ele conta qual decisão ele tomou para vencer a timidez. Você já pensou aí quantas vezes a timidez te limitou? Quantas vezes a timidez tirou boas oportunidades de você? Uma entrevista que você não conseguiu dar o seu melhor, uma reunião que você deixou de se posicionar, uma apresentação na faculdade que, se você tivesse se colocado de uma outra maneira, aquele professor iria te contratar como estagiário. E aí? Rampazzo nos conta que a timidez em alguns momentos limitou possibilidades para ele, e ele tomou a decisão de encarar. E ele foi dar aula. Ele falou, já que é para vencer a timidez, eu vou dar aula. E dando aula, ele supera a timidez e ele fala assim, olha, hoje tá tudo bem, posso conversar em público que tá tudo certo. Então, assista lá e você vai ver nos detalhes. E como dica de ouro, não podia ser diferente. Ele fala, assuma os riscos e vá. Planeje, veja cada detalhe, assuma os riscos da sua decisão e vá. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Se a gente deixar o medo nos
deixar que o medo nos abrace, a gente não vai para lugar nenhum. Falando em medo, na sequência a gente conversou com Nídia, pedagoga, terapeuta, e ela conta como que a programação neurolinguística transformou a vida dela. Então ela fala que fez pedagogia, que estava dando aula, e em um dado momento ela tem o convite para estudar a PNL, Programação Neurolinguística. E aí ela dá detalhes de como é que isso foi mudando a vida dela. E hoje ela é empreendedora na área da comunicação. Ela dá cursos agora virtuais, antes presenciais, sobre comunicação. O como que nós nos comunicamos. Como é que a gente se comunica? E na entrevista ela dá um exemplo muito legal. Ela fica alguns segundos no silêncio. E a gente assim, e agora? O que ela vai falar? E ela diz, mesmo no silêncio eu estou me comunicando. Claro que está. Se eu ficar aqui muda, eu vou estar comunicando alguma coisa para você. Talvez uma insegurança, talvez uma tristeza, talvez raiva, braveza. Depende daquilo que eu expressar no meu rosto. Então, Nídia coloca que nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Já parou para pensar que numa reunião de negócios, talvez você tenha expressado medo no seu olhar? Numa entrevista de emprego, talvez você tenha expressado insegurança ao olhar para baixo e não encarar quem está te ouvindo? A dica de ouro da Nídia é: cuide da sua comunicação. E aí, tem clareza de como você está se comunicando? Eu desejo que sim. Se você está na dúvida, pega um celular, filme uma apresentação sua e depois me diga se você compra aquilo que você está vendendo nessa gravação. Deu frio na espinha? Segura a onda que tem mais! A gente conversou com Fernanda Carvalho. Fernanda conta uma transição de carreira. Anota. Professora, seguiu o mestrado, aposentou-se e falou, e agora? Depois de aposentada, ela fez uma transição de carreira e hoje ela atua como terapeuta holística. Isso é para quebrar paradigma de qualquer um quando diz assim, eu já tô velho. Velho, não na idade cronológica, mas velho aqui, ó, no seu pensamento por não acreditar mais no seu potencial. Que é isso que Fernanda deixa como dica de ouro. Acredite em si próprio. Primeiro nós nos amamos, depois a gente conquista o outro. Faz sentido para você isso? Quantas vezes você já baixou a cabeça e disse, não tenho certeza? Gente, tá com medo? Vai com medo mesmo, acredite em si próprio. Para confirmar isso, na sequência a gente conversou com Márcio Suzuki, psicólogo, programador neurolinguístico, e aí ele conta como é que ele uniu essas duas ciências. Ele fala assim, Lilian, olha, no começo, estudando psicologia, eu assim, mas se eu estudar PNL, eu vou matar a psicologia. Se eu só estudar psicologia, eu vou matar a programação neurolinguística. E aí ele conta como é possível unir essas duas ciências, e hoje ele atua atendendo na sua clínica, de mãos dadas com as duas ciências, fazendo muita diferença para muitas pessoas. Você já deve ter visto, a gente já fez outras lives, além do LCA Entrevista, Márcio participou do programa interativo, colocando mais da PNL aqui para nós. E como dica de ouro, não podia ser diferente, né? Márcio fala assim, pedir ajuda não te torna um fraco. Pelo contrário, te deixa mais forte. E foi assim, pedindo ajuda, que Márcio entendeu como é que ele podia unir as duas ciências, a psicologia e a PNL. E aí, quantas oportunidades será que você perdeu por aí? Porque ficou com vergonha de perguntar. Ou porque falou, não vou dar o braço a torcer sobre isso aqui, não vou perguntar. E aí? Você já perdeu a oportunidade por conta disso? Inspire-se no bate-papo com o Márcio. Na sequência, a gente conversou com um profissional da área de TI, ele chama Dalton,
E ele conta sobre a sua determinação na área e o quão fez diferença ele ser extremamente focado. Viagem para o exterior, voltou para o Brasil, se solidificou na área de TI, foi mensurando os seus resultados, teve experiência em outros países e aí ele fala, vou voltar para o Brasil. Tudo isso, cada tomada de decisão, mensurando cada etapa de sua vida. Nesse momento, se você está aí dizendo, peço a conta ou não, mudo de carreira ou não, mensure. Quais são os indicadores que você tem na sua mão nesse momento? Pense em cada indicador que você tem, o que cada indicador está refletindo na tua vida. Contra números não há argumentos. E aí eu tenho certeza que você vai poder se apoiar na sua melhor decisão. Combinado? E Dalton deixa como dica de ouro, aprenda inglês. Segunda dica de ouro, aprenda outro idioma. Ele fala que inglês já é arroz e feijão. Se você não tem, é como se você não tivesse nem o arroz e feijão na sua casa. Então aprenda inglês e aprenda um segundo idioma. Talvez espanhol, francês, enfim, mandarim. 2 idiomas no seu currículo. Vamos seguir? Depois disso, a gente teve um bate-papo com a Cris Santiago, empreendedora gerenciando a área comercial de algumas empresas aqui em Campinas. E ela fala da sua trajetória, teve vários trabalhos, ações empreendendo. E o que fez a diferença na vida dela é, só faça aquilo que você ama. Se você está fazendo alguma coisa forçada, se você está fazendo alguma coisa que não tem sentido na sua vida, é bem provável que você esteja insatisfeito. É bem provável que você esteja amargurado. E aí desencadeia um monte de doença. Vamos dar um jeito nisso? Dá a mão aqui pra mim e juntos a gente vai olhar o que tá te fazendo mal. Depois nós conversamos com um casal. A gente já tá aqui na 22ª entrevista do programa. A Mauri e Luciane, e olha que curioso, juntos eles empreenderam no ramo alimentício, juntos eles realizaram uma transição de carreira e atuam hoje como terapeutas. Já pensou nisso? Você e o seu parceiro, parceira, fazendo transição de carreira juntos, e juntos atuavam na área alimentícia e depois migram para outra área juntos. Quer saber todo esse segredo? Você vai assistir o bate-papo. E aí eles falam que como dica de ouro é o poder do autoconhecimento. Então foi buscando autoconhecimento. Tem um momento que a Maria fala assim, eu me terapeutizei. Isso é o poder do autoconhecimento. Isso é o poder de se autoconhecer a tal ponto que você mesmo se torna o seu terapeuta. Já alcançou esse nível? Aí a gente vai conversar com Isabel. Gente, Isabel é uma fofa que trouxe tantos ensinamentos para nós. Olha quanta coisa ela mudou na carreira dela. Do CLT para o empreendedorismo. Não bastasse essa transição, ela também migra da área de TI para a psicologia. Hoje ela é estudante de psicologia e ela falou assim para nós, deixou um recado. Só não estarei na live com você porque eu estou em aula e eu tenho trabalhos a ser entregue no curso de psico. Isabel, um beijo para você. A gente sabe do tamanho da sua dedicação e o quanto que você nos inspira. E ela fecha o nosso bate-papo dizendo assim, seja grande por inteiro. Quantas vezes a gente vai dar um mergulho e você faz assim, aí você só experimentar, vai só um pouquinho. Ou você mergulha mesmo, ou você vai ter tudo pela metade. Se você se doou pela metade, você vai ter resultados pela metade. Se você colocou só a pontinha do pé de resultado, você vai ter só a pontinha do seu pé. E aí, o quanto que você está mergulhando? Você está sendo grande por inteiro ou só a pontinha do seu pé? Fica aí a reflexão para que a gente possa definir um pouco mais, uma melhor estratégia para você. Quantas vezes eu falo assim para os clientes,
Você acessa o LinkedIn todo dia? Você interage no LinkedIn todo dia? Não. Ué, como é que você quer ter grandes resultados se o plano de ação que a gente traça para você, você vai só com a pontinha do pé? Então, seja grande por inteiro, como diz a Isabel. Seguindo, a gente conversou com Olivia, confeiteira, que atuava aqui no Brasil, nutricionista. A Mirielle colocando, nossa, infelizmente não estou sabendo mergulhar. Ô Mirielle, vem aqui com a gente que a gente te ensina a mergulhar. Deixa já no inbox aqui o seu telefone que amanhã eu tô te ligando. Vamos marcar um café virtual, Mirielle, que a gente vai te ajudar. Nós vamos colocar boinha no seu braço, nós vamos te ajudar a nadar, nós vamos te ajudar a dar um balão de oxigênio para você mergulhar profundo. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu conheço você, eu sei do tamanho do seu talento que você pode fazer muito mais. Tá combinado? A nossa equipe vai dar um cutucão em você aí para anotar seu telefone e amanhã a gente tem um bate-papo virtual, beleza? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu tenho enorme respeito, consideração com cada um que vem aqui e escreve, que tem coragem de participar. Então, o mínimo que eu posso fazer pela coragem de cada um de colocar o seu comentário é de falar, eu vou te ajudar. Beleza? Aí a gente tava falando de Olivia. Olivia coloca assim, atuava aqui no Brasil, no ramo alimentício, e aí ela fala assim, junto com o namorado hoje, marido dela, nós vamos para Londres. E aí foi para Londres, atuando na área dela, e se especializou como confeiteira. E ela fala de um trabalho lindo que ela faz, como é que ela foi se dedicando. E o melhor de tudo é que você conversa com Olivia, ela tem um jeitinho tão meigo, tão doce. Não é à toa que ela é confeiteira, ela é puro açúcar, de tão fofa que ela é conversar com ela. E ela diz assim, olha, não foi fácil o começo aqui em Londres. Eu achava que o meu inglês não ia dar conta, e aí o meu namorado dava força para ela, e ela fecha a conversa como dica de ouro. Não desista dos seus sonhos. E hoje ela tá muito bem lá, nós conversamos no meio da pandemia, ela foi colocando as suas dificuldades e extremamente realizada como confeiteira. É muito bacana ver ela contando de dificuldades, um pouquinho de timidez, um pouquinho de determinação que ela foi aumentando, diminuindo a timidez, aumentando a determinação, e ela contando dos resultados que ela conquistou. Vale a pena você assistir, se não assistiu ainda, e inspirar-se. Depois, gente, ai que delícia conversar com a Roberta, psicóloga empreendedora. Ela tem a psicoteca, tá? E ela tem coleção de monstrinhos. Vale muito, muito, muito a pena conhecer a psicoteca, especialmente a coleção de monstrinhos. Parece para criança, porque eu tô falando no diminutivo, mas quando você assiste o bate-papo com a Roberta, você fala, nossa, eu acho que sou eu esse personagem resmungão aqui. Todos nós, de alguma forma, nos identificamos com os monstrinhos que ensinam. E aí a Roberta deixa como dica de ouro, estude mais um pouco, e estude mais um pouco. A qualificação ela deve ser constante. Como a gente já viu com outros convidados nossos, conhecimento ninguém rouba da gente. Você pode sofrer uma demissão aqui, você pode sofrer uma rasteira lá, você pode sofrer um susto cá, e o conhecimento te acompanha para sempre. Aquilo que você aprendeu, que você dedicou a sua energia, tá com você. A gente conversou com Elisa. Elisa é socióloga que atua no terceiro setor, a ONG chama Minha Campinas. E é muito bacana ela falar como é que foi a trajetória dela, como é que ela atua no terceiro setor. E a ONG Minha Campinas tem várias certificações. Então, para quem fala assim, nossa, mas o terceiro setor... vale a pena. Se você ter assistir esse bate-papo com a Elisa, você vai falar, nossa, é mais uma porta que eu posso explorar. Vale a pena. Como dica de ouro,
como muitos dos nossos convidados, estude capacitação e reciclagem profissional sempre. Tem um convidado nosso que no meio da nossa conversa ele conta do caminho de Compostela que ele fez. Oswaldo começou a sua carreira como bancário, seguiu, chegou no alto escalão como bancário e ele falou, acho que aqui não tá bom, preciso de mais. E aí ele faz uma transição de carreira empreendedor. Depois, já como empreendedor, no nosso bate-papo, ele fala desse caminho da fé, como é que ele fez, tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu. E ele deixa para nós uma reflexão. Dinheiro não é a única fonte de felicidade. É claro que a gente não é hipócrita e dinheiro favorece muita coisa para nós. Para eu estar aqui com você, eu tenho um celular que teve um valor a ser pago. Para eu estar conversando com você, tem o sinal da internet, que tem um valor a ser pago, né? Tem toda a minha produção aqui para estar com você. Enfim, a gente não ignora, não, a importância do dinheiro. E Oswaldo fala, não foque só no dinheiro, tem muita coisa boa na vida. Quer saber mais? Assiste o bate-papo. E ele fecha a nossa conversa dizendo assim, tenha fé, a sua, cada um de nós tem a sua. Faça o seu melhor e acredite no Deus que você crê, que é único para todos nós. É muito bacana esse bate-papo e traz muitas lições para nós. Quantas vezes nas nossas carreiras a gente está assim, quase que abandonando o barco. Nós aqui na LCA já passamos por isso também. No meio dessa pandemia, quem não, né? Levanta a mão, quem não. Chorou, desesperou, falando, ferrou a vida, não sei mais para onde ir. O que a gente vai fazer? E aí ele fala, tenha fé. Muito bacana. A gente está caminhando para a 28ª entrevista com a Cris Mendes. A Cris é uma fofa que conversou com nós sobre os desafios de uma pessoa com deficiência. Então, os preconceitos a serem ainda ultrapassados. A gente já teve uma evolução, a gente fala disso no nosso bate-papo, e ainda tem muita coisa para avançar. E aí ela fala, né, olha, tenha coragem, seja você mesmo, tenha coragem, siga e se preocupe bem pouco com o que os outros vão falar. Sempre vai ter alguém que vai falar de você, e aí, você vai se preocupar com isso? Siga, acredite em você, acredite na coragem que você tem aí dentro de você. E eu tenho certeza que é possível você arrasar. Depois, nossa, tô vendo que entrou um monte de gente aqui. A Renata entrou aqui, a Neia tá aqui, o Thomas tá aqui. Beijo para todos vocês que entraram agora há pouco aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Depois da Cris, gente, será que a Alessandra tá aqui nos ouvindo? Alessandra, manda um oizinho aqui para nós. Você tava no começo do nosso bate-papo. A Alessandra tem uma história que arrepia. Ela conta para nós que estava bem na área financeira, trabalhando, tudo indo muito bem. Recebeu convite para trabalhar numa grande empresa aqui no Brasil, estando grávida. E o nosso bate-papo foi em março desse ano, então a gente trouxe ela justamente para falar do poder da mulher, de quantos paradigmas nós estamos quebrando. Por exemplo, ser contratada grávida. Teve a primeira filha, quando foi a sua segunda gestação, ela fala que começa a repensar na sua carreira. Sólida, numa empresa bacana, e ela assim, mas e aí, o que mais eu quero? E ela faz uma transição do CLT para o empreendedorismo. Alessandra é fotógrafa, faz um trabalho belíssimo com foto, tá? E ela tem um bate-papo muito bacana. Eu vou abrir aqui um parênteses que não estava programado. A Alessandra era para ser nossa entrevistada logo no começo do programa. E a Alessandra foi construindo a sua coragem para conversar com a gente. Aos poucos ela foi superando sua timidez com as câmeras. Não a câmera fotográfica, mas essa daqui que a gente conversa, tá?
E aí ela falou, eu vou gravar o programa com a LCA para motivar pessoas a empreenderem, a acreditarem em si. E é muito bacana, ela deixa uma mensagem que para ela fez muito sentido, para mim fez muito, e eu acredito que para você também vai fazer. Filtre tudo aquilo que as pessoas dão de crítica em cima de você. Então dá uma filtrada nas críticas e aquelas que fizerem sentido para você, transforme em motivação. Olha que bacana. Então ela nos conta que durante a sua transição de carreira recebeu algumas críticas do tipo, mas você vai deixar essa empresa para ser fotógrafa? E quantas vezes ela contou assim que ela foi preencher cadastro e qual é a sua profissão? E ela assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou falar que eu sou fotógrafa? E hoje ela bate no peito, ela fala que é fotógrafa. É muito bacana você acessar o Instagram da Alessandra aqui e ela já tá fazendo vídeos. É muito, muito, muito legal quando você vê uma amiga superando os seus pontos fracos. Pontos fracos no sentido de, vou fazer vídeo. Será que vou? E a Alessandra tá fazendo, é tão fofo, tão bacana. Alessandra, nós desejamos tudo de bom para você. Assim como para todos os nossos convidados. E aí, a gente assim, nossa, a gente já conversou com tantas profissões, a gente já conversou, o que mais que a gente pode trazer de diferente, de novo? E a gente falou assim, acho que com nutricionista a gente não conversou ainda, né? E aí a gente foi conversar com a Marina. Marina é nutricionista e programadora neurolinguística, ela tem um bate-papo com a gente. Como é que nós nos relacionamos com a comida? E o que a gente desconta na comida? Quantas vezes a gente está com raiva, ou a gente está triste, ou a gente está ansioso e a gente desconta na comida? Eu, por exemplo, abro a geladeira fácil. Abro a geladeira muito fácil para pegar doce. Ah, e aí a Marina vai contando como é que a gente trabalha. E foi um bate-papo tão gostoso. Eu relembrei dos meus avós, que eles me ensinavam, né? Todas as nossas reuniões tinha que ter comida. Se não tivesse comida é como se fosse falta de educação. Como é que a gente vai receber uma visita? E esses ensinamentos, o quanto que estão enraizados no nosso dia a dia. E aí ela fala de uma nova maneira de você se programar, como é que você coloca. E aí ela fecha a dica de ouro falando de autoconhecimento. É muito bacana. Aí a gente assim, tá bom, vamos variando de profissões, continuando a variação de profissão. O que a gente pode buscar? A gente quer alguma coisa nova, a gente quer alguma coisa diferente. Veio a manicure por opção. A gente procurou alguém de uma profissão que a gente pudesse falar assim, eu não quero alguém que diga assim, tô aqui por falta de opção. A gente quer entrevistar pessoas que falem assim, estou aqui porque eu escolhi. E é muito legal o bate-papo com a Neia. A Neia, manicure, que trabalha mais ou menos na região do Garcia, aqui em Campinas. Então ela fala assim, eu escolhi. Ela começou adolescente fazendo unha das irmãs, das amigas, e aí ela foi crescendo, e aí ela teve um salão que ela começou a trabalhar, e ela fala, é muito bacana, mas eu quero ter o meu salão. Olha que visão a dela, quero ter o meu salão. Aos poucos ela foi construindo, batendo papo, e é de uma grandiosidade, a Neia. Quando eu falo grandiosidade, eu quero dizer o seguinte, estudar é importante, e talvez você nesse instante esteja relacionando o estudo só com diploma, e o diploma é ligado à faculdade. É importante ter título? Se faz sentido para você, ok. Para mim, estudar psicologia é muito bacana. Mas, gente, eu tive uma aula de atendimento ao cliente com a Neia que faculdade nenhuma me ensinou como atender cliente. Faculdade nenhuma me ensinou a atender cliente. E a Neia, que não fez faculdade, me deu uma aula de como atender cliente. E aí, você já pensou qual é o seu diferencial?
A Neia tem uma paixão pela escolha dela e ela vai contando como é que ela foi subindo de degrau em degrau, de degrau em degrau, até chegar no seu salão hoje. E ela fecha a dica de ouro dizendo assim: atenda seu cliente com um sorriso e faça ele se sentir único naquele momento. E, gente, não precisou de dica de ouro, porque quando eu fui conversar com ela, eu me senti única. Eu me senti exclusiva naquele momento. Nós aprendemos com qualquer pessoa à nossa volta. Eu aprendi muito com a Neia. Vale a pena você marcar um bate-papo lá com a Neia. Isso é como eu posso colocar sinal de determinação, sinal de escolhas feitas com aquilo que a gente realmente gosta. Uma vez o meu sobrinho perguntou assim pra mim, né? Tia, se você não fosse professora, psicóloga, o que você ia ser? Aí eu falei assim, não sei. É sinal de quando a gente se realiza, a gente gosta tanto que a gente não se vê em outra profissão. E foi isso que a Neia ensinou. Oi, eu tô vendo que a Nídia entrou aqui. Nídia, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A gente já falou de você aqui, amiga. A Nídia foi uma das nossas convidadas aqui no LCA Entrevista. E aí, amiga, quer participar aqui um pouquinho com a gente? A gente tá falando de realização profissional. A gente teve mais convidados aqui conosco. E aí a gente caminhou ainda no mês de março. A Nídia falando, oba, vem pra cá, Nídia, manda um oizinho aqui para eu abrir a câmera para você, Nídia. No mês de março a gente conversou com várias mulheres, enfatizando o poder da mulher no mês de março. Né? Aí a gente conversou com a Francisca, e a Francisca nos ensina, né, da sua superação. Ela começou na área da produção ela migrou para a área da qualidade ela migrou para técnica de segurança do trabalho. E aí ela conta como é que ela foi fazendo essa transição. Deixa eu ver a Nídia entrando aqui. Francisca traz para nós um bate-papo muito bacana, dizendo para persistir nos seus sonhos. Deixa eu ver se a Nídia tá entrando. Oi, Nídia! E aí, você tá bem? Lilian, só você para me fazer aparecer agora. Pensa, acabei de chegar. Fala da Francisca que eu tava amando. A Francisca, ela teve um bate-papo com a gente no mês de março, que a gente dedicou exclusivo para as mulheres, né? E ela conta que atuava na produção, migrou para a área da qualidade e da área da qualidade migrou para a técnica de segurança do trabalho. E cada transição dela apoiada muito fortemente no estudo, na persistência com os seus sonhos e no estudo. Né? Então, o março foi dedicado às mulheres. E você teve o nosso bate-papo em dezembro, né, Nídia? Foi sim. Deixa eu terminar de mandar o convite. E aí a gente contou que você faz transformações com a PNL, que você fechou o nosso bate-papo com segundos de silêncio para mostrar que mesmo no silêncio a gente se comunica. E eu confesso que você me deu um tiquinho de nervoso naquele momento, que eu falei assim, meu Deus do céu, o que ela vai fazer agora? É bem isso. E eu amei ouvir a frase que você falou, Lilian, sobre o que o teu sobrinho perguntou, né? O que você faria? Eu acabei de entrar, porque eu acabei de chegar em casa. Deixa eu já olhar lá. E aí você estava falando essa frase, o meu sobrinho perguntou o que você faria se você não fosse professora ou se você não fosse psicóloga. Aí aqueles segundos, né? Tela azul, começou a passar um filme na minha cabeça. Cara, é verdade. Eu não sei Como é fazer outra maravilhoso. coisa.
Eu não, eu não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar com o desenvolvimento humano. Né? Que é isso que o magistério me proporcionou, me proporciona até os dias atuais. É isso que a psicologia me proporciona, trabalhar com desenvolvimento humano. E aí, no desenvolvimento humano, eu foco o desenvolvimento humano na carreira profissional. Então, quanto que você pode se desenvolver na sua carreira? Cansei, quero fazer uma transição. Você pode se desenvolver fazendo uma transição. E são escolhas que a gente faz. E aí eu posso contar para você que eu já tive outras vivências e que eu falo assim para você, não é isso que eu faço de melhor. Sabia que eu já fui síndica de condomínio? Não sabia. Eu já fui síndica de condomínio. Eu já atendi, como psicóloga, eu já atendi clínica e não é o que eu faço de melhor, né? Eu tenho certeza que orientando carreira profissional, trabalhando com treinamento voltado para desenvolvimento humano, não é a clínica que eu faço de melhor. Então, quando o Arthur me perguntou, tia, e se você não fosse, o que você seria? Não sei, porque é isso que eu sei fazer de melhor. É muito bacana quando a gente pensa assim, né? Eu gosto bastante da clínica, mas eu me encanto quando eu estou ensinando para mais pessoas, porque a clínica, eu atendo com programação neurolinguística, uma das vertentes que eu atendo, né? Eu tenho aí a psicopedagogia, mediação de conflito, a hipnose, né? Então é uma das, né? Carta projetiva, é muita coisa. Então a gente não deixa de ensinar a pessoa a olhar, né? Para ela, para o sentimento, para aquela coisa. Só que, quando eu estou em sala de aula, né, ensinando as pessoas, os adultos agora, né? Eu não ensino mais as crianças, mas ensinando os adultos. Ah, cara, é topzera. E para você... A Gi ensina também, a Gi acabou de entrar. A Gi também ensina, né? Olha, a Gi tá aqui com a gente. Mas você sabe que, fechando o programa LCA Entrevista, a gente conversou com um casal que quebra o paradigma de que a decisão deve ser única e absoluta. Do tipo assim, eu fiz magistério, fiz psicologia e sigo até hoje. A gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar de carreira. No YouTube tá lá disponível a história de Daniel Gifone. A história de Daniel, Nídia, é tão impactante que ele teve 3 capítulos no LCA Entrevista. É a saga do herói. Ele é de formação acadêmica, ciências contábeis. E ele traçou a sua carreira de forma sólida, alcançou posição muito significativa numa empresa de auditoria. E aí, eu vou dizer com as minhas palavras, né? Aquele comichão de incômodo e ele falando assim, agora qual é o próximo passo e tal. E ele entende que a sua realização estaria como cantor. E aí ele fala, vou cantar. Ele pede a conta na empresa que ele atuava, e o RH pergunta para ele assim, olha, tudo bem, tá aqui, realizamos a sua rescisão, agora nos conte, para onde você vai? E ele responde, vou cantar. O RH caiu, né? E eu fico imaginando que a minha reação é provável que fosse a mesma, né? Eu falo, como assim? Você vai deixar uma posição sólida para cantar? Eu compreendi muito bem o que ele estava falando. E aí a sacada dele é fantástica, porque ele percebeu aquele ar de... Ele falou, vou dar um nome para isso. Ao invés dele falar que estava transitando para cantar, ele fala, estou no meu projeto Carpe Diem. Então aí, para os demais da empresa, ele apresenta o projeto Carpe Diem. E para quem perguntasse que projeto é esse, ele detalhava que ele ia cantar.
Aí tem a parte 2 que ele conta todas as aventuras pelo mundo cantando. Ele foi até Marrocos cantar. Olha! Ele foi até Marrocos cantar. Então, assim, muitos. Para quebrar paradigma mesmo, a maior dica de ouro que Daniel deixa para nós é de quebrar paradigma de que você não precisa estar enraizado com uma profissão. Né? Se não está te realizando, vamos pensar em outras. Ele canta, ele faz um trabalho muito bacana e ele conhece o comediante Rafinha Bastos. E aí, Uau! numa parceria com o Rafinha Bastos, aí ele já casado, ele migra na sua terceira ação e ele tem a empresa que faz apresentações com uma artista plástica que é a esposa dele. Então, o terceiro e último bloco, ele conta, por exemplo, de um episódio que a esposa estava pintando um painel enquanto ele contava uma história num teatro. Pensa que louco isso? Contar e cantar e tudo mais. Muito Então, top. tem uma coisa da história dele que chama muita atenção. A empresa que ele pediu a conta para o projeto Carpe Diem, tempos depois, ele é convidado a voltar, mas aí para ensinar o presidente como realizar uma apresentação. Uau! E aí você vai conhecer a história de Daniel, você fala assim, então, Daniel, você fala bastante e fala da Fernanda, que é a esposa dele. Vamos conhecer a Fernanda. A Fernanda é psicóloga de formação e durante a psicologia ela conta que teve acesso à pintura. Ela já gostava muito de desenhar, mas com lápis, né? E aí ela tem incentivo para pintar com outros recursos. E hoje ela é uma artista plástica que pinta, em alguns momentos em parceria com o esposo. E a dica de ouro dela, ela fala: viva as suas verdades. Cara, e o que eu acho mais maravilhoso aproveitando o gancho, né? De repente para uma outra pessoa aparecer aí também, ser convidada, mas aproveitando o gancho para falar da LCA, a LCA, Lilian, eu sei que é talvez o seu projeto Carpe Diem, né? E, e, e assim, eu me encanto quando eu falo da LCA, porque antes de eu conhecer vocês, eu tinha uma ideia de recursos humanos, aquela coisa do passa lá, sabe assim? Passa lá no recursos humanos. Aí a gente pensa, ferrou, ferrou. E assim, a LCA traz uma leveza muito grande, né? E eu vejo que é um carinho que a LCA faz. Ah, eu tenho uma coisa para te contar. Eu já te conto aqui ao vivo para as pessoas todas. E assim, o carinho que a LCA faz, trabalha com a pessoa, porque geralmente quando a gente pensa em recursos humanos, a gente pensa na empresa contratando o serviço, né? E a LCA também tem esse perfil, mas a LCA trabalha com a pessoa, não só com a empresa. E olha só que bacana, a LCA, a Luísa contratou, né, os serviços da LCA e amanhã ela vai para a terceira fase. Acabei de ficar sabendo que eu acabei de chegar aqui em casa, né? Então, assim, a Luísa, para quem não conhece, é minha filhote, e amanhã vai para a terceira fase de entrevista. Amanhã passa régua mesmo, né? Então Estamos assim. todos aqui na torcida para a Luísa arrasar. Mas Você. ela não tem como não arrasar. Quem está por trás dela é a LCA, não tem como não arrasar, Lilian. É simples assim, né? Eu fico. Ela degusta as coisas que a LCA
passa, né? E tem aí a LCA por trás dela mesmo, então não tem como. O que eu É posso te simples dizer assim. quando você fala que a LCA é o meu projeto Carpe Diem, de todas as vezes que eu fui demitida, e não foi uma, não foram duas, foram várias vezes, né, que eu fui demitida. Cada vez que eu fui demitida, teve situações frias, né, do tipo, ó, aqui tá sua conta, tchau e benção. Teve situações um pouquinho mais humanizadas, que pontuaram os pontos que eu precisava melhorar. E cada situação vivida alimentou em mim o desejo de fazer diferente, de apresentar um RH que pode sorrir, apresentar um RH que pode fazer vídeo no Rios de peruca, apresentar um RH que pode falar fudeu, vamos embora para a próxima ver o que dá. E, enfim, eu fico muito feliz que nós estamos conseguindo passar essa mensagem que RH pode ser leve. Esse é o nosso objetivo. E agora, para criar maior aproximação, o LCA responde ao vivo toda segunda-feira, às 7h30 da noite, para a gente estar aqui mais próximo. Então, você pode interagir com a gente, pode entrar no ar ao vivo, pode lançar a sua pergunta aqui para nós, dizendo assim, ó, perguntaram isso aqui para mim na entrevista, e aí? Pode contar a sua história que a gente vai estar aqui toda segunda-feira para te ajudar, para te orientar, para clarear as decisões. Perfeito. Obrigada, obrigada pelo convite. E agora, né? Olá, Madeleine, tudo bom? Gente, então assim, vale super a pena. Como que eu faço para sair agora, Lilian? Não faço ideia. A gente vai sair junta porque você chegou aqui no finalzinho, que a gente estava no fechamento, deu muito certo. Ah! Muito obrigada pela tua participação. O programa hoje é o primeiro ao vivo, onde a gente fez um repasse de todos os convidados, como gratidão, né, por cada um que confiou na LCA. Confiar na LCA é assim, né, Nídia? Deu o nome e falou assim, eu confio que você vai cuidar do meu nome nesse programa. E a gente cuidou com muito carinho, então a gente agradece a confiança. E agora o LCA Entrevista fecha o seu ciclo e abre mais espaço para o LCA Responde, para que a gente possa estar mais próximo de quem precisa de ajuda para o plano de ação sair do papel e ir para a prática. E olha, gente, quem tá aí vale a pena, compartilha, porque olha, é assim, eu nunca vi esse tipo de trabalho. Com a outra ponta, né? O povo fica só na ponta maciça, né? Agora, na outra ponta, que realmente é o objeto de trabalho, não, né? Eu só vi vocês mesmo. A LCA é maravilhosa. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo, gente, beijo. boa noite. Quinta-feira, de novo, eu tô aqui no Instagram falando sobre o poder do autoconhecimento às 8 da noite. E depois, toda segunda, você volta aqui, tira suas dúvidas que eu vou estar à disposição. Beijo! Show! Beijo!